José Boto é brabo nas negociações e baita notícia chega nessa manhã. Família de Jorginho se encanta com o Rio de Janeiro. O Wesley faz o primeiro treino e vai ser titular pela seleção brasileira. Meus amigos, Alexandro fala do elenco do Flamengo e a possibilidade no Super Mundial. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho, taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, meu filho, é de graça, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão, malvadão, que vai ficar frenético. Imagina o meio de campo do Flamengo: De La Cruz, De Arrascaeta, Pulgar e Jorginho. E ainda tem outros jogadores aí. Como é que vai ficar esse meio de campo? Comenta aí, meus amigos. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, encerrando hoje os treinos do Flamengo aí, preparatório para o início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai folgar sábado, domingo e segunda. Volta na terça aí pega o ritmo frenético, porque no sábado a gente estreia no Brasileirão contra o Internacional às 21h45. Então, meus amigos, o Flamengo vai ter uma sequência a partir do final agora de março, frenética. É brasileiro, é Libertadores, é Copa do Brasil. Daqui a pouco Super Mundial, com uma baita novidade em campo aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas o Felipe Luiz está preparando o time está afiado. E uma das maiores novidades que a gente está tendo esses dias é Pedro. Pedro está treinando já com o time. Claro, faz só um pequeno coletivozinho, coisa e tal. Já está ensaiando dribles. Já está começando aí a caminhar tudo certo. Quem também está treinando junto com todo o elenco aí é o Cebolinha e o Danilo. Ambos foram reintegrados à equipe, voltando de lesão. Então o Flamengo deve ter força máxima, quase máxima, na estreia do Brasileiro. Menos o Pedro e o Matias Vinha. Mas o Pedro não está longe de voltar não, tá? Tá quase chegando a hora do Pedro jogar com o Flamengo novamente e dar show. Lembrando, ano passado, o Pedro era simplesmente o melhor centroavante do Brasil e estava entre os melhores do mundo quando se lesionou. Era um ano maravilhoso do Pedro, mas aconteceu infelicidade e ele se lesionou. Meus amigos, mudando da água pro vinho, o Wesley fez o primeiro treino com a seleção brasileira. Pode ser titular no jogo de hoje e muita novidade, muita felicidade pro garoto, né? Tava feliz da vida ao lado do Gerson. É tudo novidade, é tudo coisa boa. Então que ele seja feliz, que ele faça um baita jogo, que volte 100%, não se lesione, como aconteceu com o Pedro, né? O Pedro se lesionou na seleção brasileira. Claro, poderia ter sido o Flamengo, mas foi na seleção, por um lado, menos mal, né? Na seleção, a CBF está arcando com 50% do salário do jogador, então menos mal para o Flamengo. Mas fez muita falta. Se o Pedro tivesse aí, talvez a gente tinha faturado o Brasileirão também, além da Copa do Brasil, né? É ou não é? Comenta aí o que você acha. Mas o Wesley tá feliz da vida, tá brincando com o gesto na seleção, tá feliz ao lado dos companheiros. E quem deu a entrevista e falou aí do Flamengo foi o lateral esquerdo, Alexandro, que pode ser utilizado também pelo Tite. Pelo Tite não, sai fora Tite, está amarrado. Pelo Dorival. O Alexandro falou o seguinte, que o Flamengo tá empolgado, tá eufórico e tá ansioso para o Super Mundial. Ao contrário que muitos repórteres vêm falando que esse Super Mundial vai ser bobeira, coisa e tal, que vai ser ali só por ir, coisa e tal, mas o Flamengo na verdade está focado em muito nesse Super Mundial. E o Alexandre falou, a possibilidade de enfrentar grandes times da Europa está empolgando, está deixando muito jogador aqui animado, já que muito jogador brasileiro não enfrentou, muito jogador do Flamengo não enfrentou grandes times da Europa, e com isso eles estão empolgados, estão treinando mais, estão ansiosos, e o Flamengo tem tudo para fazer um baita campeonato no Super Mundial, tem tudo para ir longe nessa Copa da Super Mundial, ou seja, o Flamengo está focado, quer trazer um bom resultado aí. Bom resultado, esse é campeão? Isso aí seria um excelente resultado. Bom resultado é o Flamengo chegar pelo menos às quartas de final. Lembrando que no grupo do Flamengo tem o maior time aí, o maior de todos que o Flamengo vai enfrentar nessa primeira fase, é o Chelsea. E o Flamengo está focado para vencer e existe essa possibilidade. Não é blefe. Segundo o Alexandre, o Flamengo está focado e vai até o fim para conseguir essa vitória. Então, umas baitas notícias chegando aí e a gente prossegue no nosso vídeo. E no mercado da bola, o Flamengo continua
na expectativa de contar com o Jorginho. E o José Boto, cara, José Boto simplesmente é o cara mais brabo que tem em negociação. A gente achou que o cara tava quietinho, tava escanteado, o cara já tinha tudo ajeitado e nada vazava. E a informação que chega é que o Flamengo e o Jorginho já tem tudo acertado, que daqui a pouco estará o pré-contrato assinado. Aí é que a vaca vai pro brejo. Por quê? Porque essa assinatura do pré-contrato pode nem acontecer e o Jorginho pode vir do mesmo jeito. Detalhes aí. O Jorginho lá no Arsenal tem contrato até 30 de junho, todo mundo tá cansado de saber. E tem um baita salário que é 3 vezes maior do que ele vai ganhar no Flamengo. E também tem um bônus que se ele ficar até o final do contrato, ele vai receber. Então tudo isso é garantido para ele ficar até o final do contrato. Mas tem uma outra informação aí, trazida pelo Fabrício Lopes, de que lá na Inglaterra, no time europeu, quando o jogador está em reta final de contrato, se o clube não for aproveitar e for bom para ele, eles conseguem liberar o jogador antes. Só que ele também traz outros detalhes aí, que para o jogador não é tão vantajoso sair assim. Por quê? Porque ele teria lá pelo menos mais 1, 2 meses de salário, teria também esse bônus. Então o jogador colocaria isso tudo na mesa. O jogador quer uma férias antes de iniciar no Flamengo, então tá tudo na mesa. O Flamengo tem aceitado tudo e as coisas estão caminhando. Outro detalhe aí, pode acontecer do Flamengo acertar, que já tá tudo acertado com o Jorginho. Vamos colocar aí na mesa aí. O Jorginho saiu da Inglaterra com a sua esposa e veio para o Rio de Janeiro. Alguém chegou aí a cravar que ele estaria vindo para consulta, isso ele já foi desmentido. Consulta da esposa dele. Lá a medicina é muito melhor do que aqui. O cara vai me encostar aqui, a esposa, não tem jeito, né? Outro detalhe, ele não veio aqui à toa. Veio e visitou o CT do Flamengo, segundo o Fabrício Lopes, com o consentimento e autorização do Arsenal. E aí começou aí o tour dele. Foi no CT, vai na Gávea daqui a pouco, vai visitar o Museu do Flamengo, está se ambientando, está vendo se a estrutura do Flamengo é realmente isso que todo mundo fala, se ele está vindo realmente para jogar, se vai ter condições. Ele está vendo tudo, ele quer jogar, quer ser titular, então vai ser uma briga feia quando ele chegar. Outro detalhe, antes dele chegar, a prima dele já estava no Rio, procurando casa para alugar e escola para os filhos, escola que tivesse aí professores bilíngues, ou até trilíngue, porque ele é brasileiro, a esposa é inglesa e os filhos são italianos. Ele é ítalo-italiano, ele é brasileiro e italiano ao mesmo tempo. Então ele está vendo isso tudo, ninguém vê isso à toa não, gente. Para de pensar bobeira. O Flamengo vai oficializar essa contratação. O que está faltando agora aí é só decidir quando o jogador chega. É isso que está complicando. E a reunião vai acontecer esses dias e o desfecho vai ser positivo. Outro detalhe, a família do Jorginho, que tem muito medo, a esposa dele, que é inglesa, tem muito medo das notícias que ela acaba recebendo do Rio de Janeiro, que realmente são tristes. O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, mas muito perigosa. Só que onde que o jogador transita, geralmente quem tem dinheiro transita, né, vai para lá e para cá, não corre esse risco. Tem muita segurança, é outro ambiente. Então tudo isso aí ela se agradou ao ver e está feliz da vida, se encantada com o Rio de Janeiro. E olha que no Rio de Janeiro está tudo nublado. Imagina se tivesse sol, ela ia ficar mais louca ainda. Mas eles já se gostaram, o que faltava era a esposa dar o aval de sim para vir. E o Jorginho está feliz da vida, porque ela parece ter gostado e deve ir nos próximos dias estar oficializando. E o Flamengo deve estar anunciando o Jorginho como um novo jogador. Outro detalhe, o Jorginho veio, já se ambientou, já conheceu lá a Gávea, o CT. Agradou muito o jogador, ele viu que o Flamengo tem estrutura para coisas grandes. O Flamengo quer o jogador para o Super Mundial, é onde que está batendo o empecilho. Por quê? Porque o Flamengo tem que acertar tudo com o Jorginho. Acertou, vai ter que acertar com o Arsenal. Existe possibilidade do Arsenal liberar antes, mas aí ele perderia 1 ou 2 meses de salário e perderia parte dos bônus que ele tem para receber até o final do contrato. O Flamengo vai tentar negociar isso aí, pagar esse valor, parte desse valor, e pagar parte do salário para que ele possa vir antes. O Flamengo inscrever ele no Super Mundial e chegar no Super Mundial com a baita equipe. Ainda existe a possibilidade, que vai ser votado na segunda-feira, de todos os times que estão no Super Mundial poder contratar até 6 jogadores em caráter especial apenas para o Super Mundial. Muita gente crava que 1 mês não é possível, mas que poderia contratar para 3 meses, então contrataria mega jogadores com salários exorbitantes para jogar só o Super Mundial e depois ir embora. Existe até a possibilidade do Neymar no Flamengo para o Super Mundial.
Já que o Neymar não veio para o Flamengo, porque o Jorge Jesus teria ali ligado para o Felipe, explicado a situação do Neymar, falando que o Neymar é um ex-jogador em atividade, coisa e tal, blá blá blá, tananã, por isso não veio. Mas para o Super Mundial, apenas para esses jogos lá que são decisivos, talvez ainda existe essa possibilidade. Além de ser midiático, é um jogador que ganharia muito valor, poderia entrar em pedaços dos jogos ali, ajudar a resolver, e o Flamengo ir o mais longe possível. Então as novidades não param de chegar, e como eu falei, o José Boto é brabo na negociação, o cara já tinha adiantado tudo, nenhum repórter conseguiu vazar isso, e agora o Jorginho já está no Brasil. Primeiro veio o empresário com a prima, depois agora veio o Jorginho, e ninguém tinha essa informação. Por quê? Porque o José Boto não deixa vazar, e aí está todo mundo agora, cada um trouxe uma notícia que as suas fontes revelaram, mas no final das contas o desfecho está sendo outro. Antes, todo mundo estava cravando que o Jorginho poderia assinar com o Flamengo. Uns falavam que lá na Europa, nos jornais, né, The Mirror, entre outros, já tinha saído a notícia que o pré-contrato estava assinado. Outros repercutiu que essa possibilidade era praticamente inexistente, que o jogador não ia abrir mão de Premier, de outros times na Europa, que o jogador teria pedido ali um tempo para avaliar outras possibilidades, que o Arteta queria renovação, que a renovação aconteceria de mais um ano, mas tudo isso caiu por terra quando o jogador apareceu no Rio de Janeiro para conhecer o CT do Flamengo, para conhecer a Gávea, para conhecer a estrutura e os jogadores que aqui estão. Então, Jorginho está encantado, a esposa agradou muito da cidade do Rio de Janeiro até agora, ou seja, tudo está sendo favorável e ninguém sai da Inglaterra para vir ao Brasil à toa. Com isso, Jorginho em breve será o jogador oficial do Flamengo. Só podemos cravar depois que assinar. Enquanto não existe assinatura, não é jogador do Flamengo, mas tudo indica que sim. E o melhor ainda, tem um aval do Arsenal para fechar o negócio. Vai fechar o negócio, o Arsenal vai liberar e o Flamengo vai ficar feliz da vida. Tamo junto, abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve. Fui, forte abraço, amigos.